Boa noite a todos. Eu queria, antes de mais nada, né, agradecer, né, de coração o convite, né, do pessoal do ciclo de fisiologia, né, agradecer ao professor Rafael, ao professor Aloysio, ao professor Tiago, e, enfim, todos os integrantes do ciclo de fisiologia, que eu tenho o privilégio de tê-los, né, como amigo também, né. Eu fico muito lisonjeado pelo convite, né, pela minha indicação, da indicação do meu nome de estar conversando com vocês hoje sobre um tema que para mim é um tema bastante relevante e muito legal assim de discutir, de debater, tá? Então, na verdade, nos próximos minutos, né, nessa temática de abordar com vocês um pouco dessa interação coração-cérebro, a ideia hoje da minha fala é introduzir um pouco essa temática, trazer algumas evidências e alguns trabalhos na literatura sobre isso, né? Especificamente falar um pouquinho sobre o impacto que a atividade física, que o exercício tem para a melhora da saúde cognitiva, para a promoção da saúde cognitiva, especialmente em pessoas, né, que têm fatores de risco cardiovascular já bem estabelecido, e posteriormente a gente abrir para um debate, e eu acho que essa é a parte, pelo menos na minha percepção, muito mais rica, porque a gente tem um tempo limitado de abordar um tema que é bastante amplo, então eu preferi, na minha apresentação, fazer alguma introdução mais breve sobre essa temática e depois a gente abrir para um bate-papo para discutir um pouco essa temática, tá? Então, na agenda de hoje, o que eu preparei para vocês, né, nessa discussão, é trabalhar alguns tópicos. Inicialmente, eu vou abordar rapidamente essa relação entre envelhecimento biológico e quais são as repercussões que esse processo de envelhecimento tem nos diferentes sistemas orgânicos e, particularmente, no sistema cardiovascular e no sistema nervoso central, na cognição e no cérebro. Eu vou estar trabalhando um pouquinho também com vocês, né, do que a gente sabe, né, sobre essa relação entre fator de risco cardiovascular e cognição, trazer alguma evidência sobre estudos observacionais que testaram a relação, a associação entre a prática de atividade física e a saúde cognitiva, e, por fim, né, na minha parte final dessa fala, discutir um pouco algumas evidências a partir de estudos clínicos, né, sobre o papel, o efeito do treinamento físico na saúde cognitiva de pessoas com fator de risco cardiovascular estabelecido, e também apresentar alguma evidência aí do que se tem debatido sobre o papel desses modelos de exercício em pessoas com comprometimento cognitivo-vascular. Tá? Por fim, a gente faz um sumário de evidência e traz aí algumas discussões sobre potenciais aplicações práticas para quem está assistindo a gente e deseja, né, a partir desse conhecimento, aplicar isso no seu cliente, no seu paciente. Tá? Então, eu começo falando para vocês essa relação do que seria o envelhecimento biológico. Eu gosto bastante da definição desse autor, do professor Luigi Ferrucci, né, que traz que o envelhecimento biológico, na verdade, ele trata-se dessa relação entre os mecanismos de resiliência e os estressores. Então, ao longo da nossa vida, principalmente no início dela, nos primeiros anos, os nossos mecanismos celulares e moleculares que permitem que as nossas células tenham uma resiliência estão super atuantes e conseguem combater, digamos assim, os agentes estressores que o nosso corpo, que o nosso organismo é exposto. Conforme a gente vai envelhecendo, a gente percebe que esses mecanismos de resiliência começam a perder força e os estressores, eles se sobrepõem e, na verdade, quando isso acontece, a gente começa a ter uma manifestação fenotípica do envelhecimento. Então, se a gente for pensar nas modificações biológicas que esse processo de envelhecimento promove no nosso organismo, a gente tem, né, que o nosso organismo experimenta, né, alterações como desregulação da homeostasia, desequilíbrio na produção e no consumo energético, mudanças na nossa composição corporal e até mesmo processos de neurodegeneração. Todas essas modificações biológicas que acontecem a partir desse desequilíbrio entre os mecanismos de resiliência e os estressores fazem com que nosso organismo tenha muito mais suscetibilidade ao desenvolvimento de fatores de risco e até mesmo doenças. Muito bem, se a gente for pensar no sistema nervoso central, a gente tem uma série de modificações que são clássicas, que acontecem meio que naturalmente no nosso corpo. Então, a gente tem atrofia gradual de massa encefálica, então algumas regiões do nosso cérebro reduzem em termos de volume. A gente tem redução da integridade da baía de mielina, que é uma estrutura importante que favorece a transmissão do impulso nervoso entre as nossas células nervosas.
a gente tem uma diminuição de espessura cortical, a gente tem lesões que muitas vezes são imperceptíveis em termos de córtex e regiões mais subcorticais, a gente tem alterações na conversa entre as regiões cerebrais, ou seja, a conectividade, de certo modo, ela fica prejudicada com esse processo de envelhecimento. A gente tem uma redução da disponibilidade de alguns biomediadores de neuroplasticidade, e a gente tem também aumento de marcadores de pró-inflamação e até mesmo pode expor, né, nossas células a um estresse oxidativo exacerbado. A gente pensa em mudanças mais agora voltadas para a saúde do sistema cardiovascular, a gente tem mudanças em termos de função endotelial, ou seja, na capacidade que os nossos vasos têm de vasodilatar frente a alguns estímulos específicos, a gente tem aumento da rigidez arterial, hipertrofia cardíaca, prejuízo, de certo modo, de alguns mecanismos de regulação autonômica para o coração, modificações hormonais, também inflamação e estresse oxidativo, e isso, né, somado, tanto essas modificações a nível de sistema nervoso central, quanto em termos de sistema cardiovascular, geram, de certo modo, um impacto nos fenótipos cardiovasculares e cognitivos. Se a gente pensar no sistema cardiovascular, um dos desfechos que podem ocorrer a partir dessas mudanças é aumento da pressão arterial, aumento da frequência cardíaca e uma pior modulação desse sistema nervoso autônomo. Se a gente for pensar em termos cognitivos, a gente tem que, naturalmente, a gente pode esperar uma redução, um declínio desse desempenho cognitivo em domínios específicos como o controle inibitório, a memória de trabalho, processos atencionais e até mesmo memória, a capacidade de armazenar e recordar informações e também aprendizado. Se a gente pensa, né, nessas alterações fenotípicas em termos de sistema cardiovascular e cognitivo e nessa susceptibilidade que o processo de envelhecimento pode, né, fazer com que o nosso organismo desenvolva algum fator de risco ou alguma doença cardiovascular, isso é bastante relevante do ponto de vista de saúde como um todo. Então, trazendo um pouco para a nossa abordagem e o tema que a gente vai trabalhar hoje à noite com vocês, eu trouxe alguns artigos que são bastante relevantes e recentes que trazem essa discussão da relação entre a presença desses fatores de risco cardiovascular e o surgimento do declínio cognitivo ou até mesmo a aceleração desse processo. Então, esse aqui é um trabalho liderado pela professora Christine Yaffe, foi publicado na Neurology ano passado, que traz um sumário bastante elegante nesse infográfico, né, onde eles testaram o quanto que a presença desses fatores de risco na meia-vida, né, poderia estar associado a esse declínio cognitivo no futuro. Então, eles fizeram uma análise a partir de dados de um estudo longitudinal famoso na área da cardiologia, que é o CARDIA, né, onde eles avaliaram aí 2.675 participantes. Eles fizeram a avaliação na linha de base de uma série de fatores de risco clássicos, como, por exemplo, hipertensão, diabetes, obesidade, colesterol alto, alguns scores clássicos, como o próprio score de Framingham, e eles acompanharam esses indivíduos por 5 anos. Eles fizeram avaliações cognitivas na linha de base e repetiram essas avaliações 5 anos após. E eles observaram que dessa população, 5% apresentou um declínio cognitivo acelerado, o que foi explicado pela presença desses fatores de risco na meia-idade. Particularmente, eu chamo a atenção para alguns desses fatores, como a presença da hipertensão, a diabetes e o tabagismo. Então, a presença de fatores de risco na meia-idade, especialmente esses fatores que eu acabei de citar, estão relacionados com o aumento dessa aceleração, a probabilidade da gente ter uma aceleração desse declínio cognitivo no futuro. Um outro trabalho muito elegante, muito interessante, também recente, de 2020, testou, né, a relação entre a rigidez aórtica com o declínio cognitivo, né? Então, esse estudo aqui, ele trouxe dados de uma corte também britânica bastante famosa, que é o Whitehall Study 2, né, que teve um período de segmento de 7 anos. Então, aproximadamente 4.300 participantes tiveram a avaliação da rigidez arterial através da medida da velocidade de onda de pulso, que é uma medida padrão ouro para avaliação da rigidez arterial. Eles tiveram também avaliação registrada da cognição global e também domínios específicos como raciocínio, a memória, a efluência verbal.
Então, esse estudo ele trouxe resultados muito interessantes. Ele trouxe que, na linha de base, né, nas análises transversais, se a gente pegar num primeiro momento, né, existe uma relação marcante entre a presença dessa rigidez arterial, então a gente consegue observar aqui que os maiores TCs da velocidade de onda de pulso foram associados nas análises transversais com aspectos de função cognitiva global, fluência fonêmica, fluência semântica. Quando eles avaliaram o quanto que essa rigidez arterial ela se associava com mudanças na cognição depois de 7 anos, eles observaram um resultado bastante semelhante e que se reproduzia, mostrando então que, se a gente for avaliar as trajetórias, né, de alteração na velocidade de onda de pulso, então se a gente pegar aqui os indivíduos com pior velocidade de pulso, representado pelas trajetórias aqui demarcadas em azul, na cor azul, a gente percebe que esses indivíduos, eles têm um declínio cognitivo muito mais acelerado, o que, de certo modo, indica que uma alteração estrutural importante a nível do sistema cardiovascular está associado com prejuízo cognitivo no futuro. Então, esse trabalho ele mostrou então, que a rigidez está associada com um maior declínio, um declínio muito mais rápido da cognição global após 7 anos, né? E indivíduos que estavam, né, no terceiro tercio aí, no tercio mais alto, né, da velocidade de onda de pulso, ou seja, aqueles que tinham maiores níveis de rigidez, eles apresentavam 40% maior chance de ter declínio cognitivo quando comparado àqueles indivíduos que tinham uma velocidade de onda de pulso no menor tercio. Tá? O domínio cognitivo parece mais afetado nessa relação, parece ser o domínio da fluência fonêmica, né? E esse resultado ele traz uma série de informações importantes, porque alguns anos atrás um grupo brasileiro da Universidade, da Faculdade de Medicina da USP e também do Hospital do INCOR, né, do Hospital do Coração, né, analisaram o quanto que um importante fator de risco, que é a hipertensão, ela está associada com esse prejuízo cognitivo. Então, nesse trabalho que foi conduzido pelo professor Henrique Muella, eles analisaram, né, o quanto que o hipertenso com uma pressão arterial muito menos controlada, o quanto esse paciente, que é um paciente em termos de risco cardiovascular, ele tem um pior prognóstico, o quanto que esse indivíduo ele tem uma cognição prejudicada em testes neuropsicológicos. Então, esse foi um estudo transversal com 221 participantes, 71 normotensos e 150 hipertensos. Desses hipertensos, os autores eles fizeram estratificação e tentaram identificar aqueles hipertensos que se poderiam, né, ser classificados numa hipertensão estágio 1, definida ali por níveis de pressão sistólica entre 140 e 159, e pressão arterial diastólica entre 90 e 99, usar um ou mais drogas antihipertensivas, e um segundo grupo, que era o grupo de hipertensos com maior severidade dessa condição, né, com pressão arterial ali superior a 160 por 100, né, ou utilizando aí 3 ou mais drogas para tratamento dessa condição. Nesse trabalho, os autores eles mostraram resultados também muito interessantes, né, que chamaram bastante atenção da academia, onde aqueles indivíduos com pior severidade em termos de hipertensão, ou seja, com pior controle de pressão arterial, esses indivíduos eles tiveram um pior desempenho na função cognitiva global, em testes de memória, de função executiva, de velocidade de processamento, né, o que chama a atenção bastante em termos de necessidade de estratégias e intervenções que consigam minimizar um pouco o impacto dessa condição, desse fator de risco, especificamente na saúde cognitiva. Então, obviamente, gente, a presença desses fatores de risco e o estilo de vida, né, e também aspectos genéticos, eles tanto podem promover, quanto eles podem também protelar danos em grandes e pequenos vasos do nosso cérebro, né? Isso, por sua vez, pode promover, né, alterações ou não, né, neuropatológicas que vão resultar em comprometimento cognitivo vascular. Então, se a gente pensar, né, nessas alterações de vasos grandes e vasos pequenos, a gente pode chamar atenção para lesões em termos de substância branca do cérebro, presença de microinfartos, microhemorragias,
ou até mesmo grandes infartos e atrofia cerebral um pouco mais exacerbada, em detrimento dessas modificações e do impacto que esses fatores de risco e também variantes genéticas podem ter na saúde cardiovascular. Se a gente chamar a atenção para vocês, né, e queria destacar um pouco dessa lógica do que seria o comprometimento cognitivo vascular. Né? Então, essa definição de comprometimento, ela inclui todos os níveis de declínio cognitivo, seja um declínio mais leve ou um declínio mais grave, mais avançado, como, por exemplo, uma demência, e isso deve ser atribuído a uma carga muito grande de alterações fisiopatológicas ligado ao sistema cardiovascular. A gente pode detectar comprometimento cognitivo vascular desde uma manifestação que seja muito mais aparente, como, por exemplo, um acidente vascular encefálico, mas a gente também pode detectar essas modificações a partir de manifestações que são muito sucintas, são quase que invisíveis aos nossos olhos, que são essas lesões nessas estruturas cerebrais, especificamente em vasos muito pequenos. Né? Isso gera, a longo prazo, manifestações clínicas e sintomáticas de prejuízo cognitivo. Então, o comprometimento cognitivo vascular, especificamente o comprometimento isquêmico subcortical, ele tem na sua lógica de prognóstico e fatores de risco associado, né, a própria idade e a presença desses fatores de risco, como a hipertensão, a diabetes e a dislipidemia. Então, todos esses fatores estão associados com a doença nesses vasos pequenos, né, que podem, então, ser marcadamente observados a partir da detecção de substâncias de lesão em substâncias brancas, através de imagens de ressonância magnética e também infartos lacunares. A boa notícia é que existem diversas estratégias modificáveis, né, em termos de estilo de vida, que podem atuar na prevenção e até mesmo tratamento dessas condições. E o exercício físico, ele configura como uma importante estratégia para mitigar um pouco o efeito desses fatores de risco, ou até mesmo de uma doença estabelecida, quando a gente pensa em saúde cognitiva. Então, há 10 anos atrás, a professora Deborah Barnes e a Christine Yaffe, eles publicaram esse trabalho na Lancet, que é um trabalho bastante expressivo para a época, onde eles fizeram uma série de cálculos bastante interessantes e mostraram que se a gente reduzisse a inatividade física em torno de 25%, a prevalência da inatividade física no mundo, a gente poderia potencialmente prevenir cerca de 1 milhão de novos casos de doença de Alzheimer, por exemplo, globalmente. Isso é bastante interessante, tem um apelo político, social bastante forte. Mais recentemente, o próprio relatório da comissão do Lancet sobre prevenção, intervenção e cuidado na demência também traz algumas estimativas sobre se a gente reduzisse essa prevalência de inatividade física, quanto que a gente poderia reduzir, né, a prevalência de casos de demência. Essas estimativas desse relatório são um pouco mais conservadoras e trazem a atividade física aqui contribuindo em termos de 2% de redução desses números de casos, mas nesse relatório é muito claro, né, a presença aqui da importância da manutenção do exercício físico frequente para atuar em cascatas fisiológicas que estão associadas à potencial prevenção dessa doença. Obviamente, existem vários trabalhos na literatura que mostram, né, e reforçam o papel da atividade física na saúde cognitiva. Essa aqui é uma meta-análise que, apesar de um pouco antiga, né, traz uma informação que é bastante atual ainda, né, que mostrou que indivíduos que são fisicamente ativos, eles apresentam 38% menos risco de apresentar declínio cognitivo. Evidências mais recentes trazem que maiores níveis de intensidade de atividade física, especialmente intensidades no nível moderado a vigoroso, isso traz também uma relação muito importante com um aumento da espessura de algumas regiões corticais, particularmente na região temporal e na região frontal do nosso cérebro, que são regiões que são muito mais suscetíveis à deterioração em detrimento do processo de envelhecimento ou até mesmo de alguma doença aparente. Há alguns anos atrás também, esse aqui é um trabalho do meu mestrado, né, que nós fizemos também uma
uma análise, né, do quanto que a atividade física estava associada com a saúde cognitiva em pacientes com doença vascular, né, que são pacientes de risco, né, que apresentam uma doença cardiovascular importante, que gera, né, que tem na sua fisiopatologia a presença de placas de gordura, de aterosclerose, principalmente nos membros inferiores. Essa doença ela traz uma série de repercussões, não só em aspectos funcionais, como a capacidade desse paciente caminhar, a qualidade de vida desses indivíduos, mas também uma importante contribuição para o aumento do risco cardiovascular e também potencialmente para a função cognitiva. Nesse trabalho, nós avaliamos 130 pacientes com doença vascular periférica, foi um estudo transversal. Nós fizemos uma avaliação da cognição através de um instrumento de triagem bastante utilizado, que é o MoCA, que é o Montreal Cognitive Assessment, e nós avaliamos a atividade física através de uma medida padrão ouro, que é a acelerometria, né, onde a gente conseguiu quantificar aí o tempo despendido de atividade física leve e atividade física moderada vigorosa. A gente também fez alguns testes de aspectos funcionais e de mobilidade, mas o que eu quero chamar a atenção para vocês é com os achados que a gente obteve, né, relativamente à relação entre a atividade física e a cognição. Então, nesse trabalho, nós mostramos que a prática de atividade física, principalmente em intensidade moderada vigorosa, foi associada a melhores desfechos em termos de desempenho nos testes, nos subtestes de memória do Montreal Cognitive Assessment, o que demonstra que mesmo numa população com doença cardiovascular estabelecida, a prática de atividade física potencialmente tem um papel muito importante na manutenção e preservação da saúde cognitiva nessa população. Isso é tão forte que, né, recentemente também o próprio Colégio Americano de Medicina do Esporte lançou um pronunciamento, né, que discute um pouco essa relação de atividade física, cognição e cérebro, né, e mostra, né, claramente que a prática de atividade física em adultos com mais de 50 anos, até mesmo adultos com risco de demência ou com a demência estabelecida, esse comportamento, a atividade física, tem um papel muito importante para promover saúde cognitiva, e a gente tem uma certeza moderada forte dessa relação. Se a gente vai para os estudos agora clínicos sobre essa relação, sobre o impacto agora, qual que é o efeito do exercício físico em desfechos de saúde cardiovascular? Eu trouxe inicialmente um estudo que, para mim, é um dos estudos mais marcantes. A gente consegue observar o impacto desse trabalho em termos globais na mídia, em termos também de citação, que é o trabalho, digamos, mais contemporâneo do professor Kirk Erickson, né, que em 2011 publicou esse trabalho na PNAS, demonstrando, né, onde ele testou, né, o impacto do exercício físico em aspectos de função cognitiva, mas também ele explorou o impacto do exercício na estrutura de algumas regiões do cérebro desses indivíduos. Então, foram idosos com idade entre 55 e 80 anos. Esses indivíduos foram aleatorizados em 3 grupos de intervenção, um grupo controle, um grupo que fazia exercício, perdão, 2 grupos de intervenção, um grupo que fazia exercício aeróbio, um grupo que fazia atividade de alongamento e tonificação. A intensidade ela era aumentada gradualmente ao longo da intervenção, que eu chamo a atenção é que esse é um protocolo de longa duração, né, aproximadamente 1 ano aí de intervenção, onde foram medidas, né, aspectos relacionados à memória espacial, escaneamento cerebral e biomarcadores também ligados ao processo de neuroplasticidade. Nesse trabalho, o Kirk Erickson e os seus colaboradores trouxeram informações muito relevantes para a literatura, onde eles demonstraram, numa das primeiras menções, né, que o exercício ele foi capaz de aumentar o volume da região do hipocampo, que é uma região crucial para processos de aprendizado e de memória, em torno de 2%. E isso é relativamente compatível, se a gente for comparar, isso reverteria, digamos assim, o que era esperado de perda, né, nos próximos 1 ou 2 anos. Então, isso foi um resultado bastante expressivo na literatura, chamou bastante atenção e colocou em alta essa relação entre exercício físico e saúde cognitiva na época. O outro achado interessante é que esse aumento do volume dessa região do hipocampo, ele foi associado com aumento nas concentrações de um marcador bastante famoso de neuroplasticidade, que é o BDNF, né, que é um mediador de neurogênese em uma região específica do hipocampo, que é a região do giro dentado. Então, esse resultado ele trouxe um pouco, abriu uma perspectiva interessante em termos de investigação dos mecanismos pelos quais o exercício físico ele promove, então, essa modificação estrutural
no cérebro de indivíduos idosos. Se a gente for pensar na literatura agora sobre o impacto do exercício na cognição de pessoas com fatores de risco cardiovascular, né, particularmente hipertensos, a gente percebe, se vocês fizerem por curiosidade uma rápida busca na PubMed, né, vocês vão observar que existe bastante uma limitação muito grande na literatura sobre estudos que avaliaram especificamente o exercício na cognição. Isso é relativamente, digamos, esperado, né, uma vez que o desfecho principal investigado na hipertensão é a pressão arterial. No entanto, eu chamo a atenção desse artigo também do grupo do professor Eduardo Fontes, do professor Eduardo Costa, da UFRN, né, que trouxe uma discussão bastante interessante nesse artigo aqui, onde eles chamam a atenção, né, sobre a necessidade de enfatizar os potenciais benefícios do exercício na saúde do cérebro e da cognição, particularmente de hipertensos. Eles trazem algumas discussões em termos sobre os potenciais mecanismos pelos quais o exercício melhoraria, então, ou reverteria algumas alterações fisiopatológicas comuns da hipertensão e o quanto que isso poderia repercutir positivamente na saúde cognitiva. Se a gente for para a literatura sobre o efeito do exercício em pessoas com fatores de risco cardiovascular, né, eu chamo a atenção para um estudo bastante interessante do grupo do professor James Blumenthal, que foi publicado também na Neurology, foi o Enlighten Study, foi publicado em 2019, onde esse estudo ele investigou, né, examinou o impacto de intervenções para, digamos assim, mudança de estilo de vida em aspectos neurocognitivos de adultos com comprometimento cognitivo e fatores de risco cardiovascular estabelecidos. Então, nesse trabalho, os autores eles quiseram avaliar particularmente o efeito isolado e o efeito combinado do exercício aeróbio e da dieta. Na verdade, um aconselhamento, digamos assim, para atingir as recomendações da dieta DASH, que é uma dieta bastante conhecida também para tratamento da hipertensão, em indivíduos com essas características, né, com comprometimento cognitivo e com fator de risco para a doença cardiovascular. Então, foi um ensaio clínico fatorial, né, que teve aí 4 grupos de intervenção, um grupo que fazia isoladamente exercício aeróbio, um outro grupo que fazia a recomendação para a dieta DASH, um grupo que fazia a combinação das terapias e um grupo controle de educação em saúde. Esse estudo ele teve uma duração de 6 meses, né, então, relativamente à característica dos participantes, né, de como que eram esses participantes, eles deveriam ter aí 55 anos ou mais, queixas cognitivas subjetivas de memória, alguma evidência de comprometimento cognitivo em testes neuropsicológicos estabelecidos e ter fator de risco cardiovascular ou mais de um fator de risco cardiovascular adicional. Então, eles mediram desfechos cognitivos, particularmente aqui a função executiva, né, avaliaram hábitos alimentares, aptidão física e também fatores de risco cardiovascular. Né, um destaque aqui, esse trabalho é um trabalho bastante elegante em termos metodológicos, né, que teve aí cegamento dos avaliadores, o que é um aspecto em termos de redução do viés, né, em termos de interpretação desses achados posteriormente, isso chama muita atenção. Então, relativamente às intervenções, então, o grupo que foi submetido ao exercício físico realizou, nos 3 primeiros meses, exercício 3 vezes por semana, né, exercício aeróbio, com intensidade clássica moderada, né, entre 70% e 85% da frequência cardíaca de reserva. A partir do 3º mês, esses indivíduos, eles começaram a fazer essa prescrição em casa, né? Então, eles começaram a implementar esse tipo de intervenção em casa, seguindo a mesma prescrição, e semanalmente existia um acompanhamento da equipe de pesquisa para garantir que a intensidade, né, todas as recomendações relativamente à prescrição fossem atingidas. O grupo que foi submetido à intervenção DASH, né, foi submetido a conteúdos, né, para atingir essas diretrizes dessa dieta, que basicamente é uma dieta low fat, caracterizada também por um aumento do consumo de potássio e redução do consumo de sódio, e também nesse grupo existia um feedback dos nutricionistas. O grupo que fez o exercício combinado, né, fez os 2 protocolos, e o grupo controle, né, basicamente eram fornecidas ligações telefônicas educacionais, né, onde era discutido com os participantes tópicos relevantes sobre a prevenção e tratamento de fator de risco.
Bom, então, trazendo um pouco já os resultados desse trabalho para vocês, pessoal. Então, a gente teve aqui no trabalho 160 indivíduos que foram aleatorizados nos 4 grupos de intervenção. O que eu chamo a atenção é que, em média, esses indivíduos eram indivíduos caracterizados como adultos e, digamos assim, idosos, né, de maneira geral. A maioria desses indivíduos eram mulheres, 66%, 13% deles tinha histórico de doença da artéria coronária, e, de acordo com os scores de risco, né, esses indivíduos eram caracterizados como indivíduos com risco cardiovascular moderado. Se a gente observa a prevalência dos fatores de risco, como, por exemplo, hipertensão, dislipidemia, diabetes, entre outros, a gente percebe que existe uma prevalência, né, desses fatores de risco bastante importante, o que é refletida também na média do número de fatores de risco aqui embaixo. Então, em média, aí eles tinham de 2 a 3 fatores de risco cardiovascular estabelecido. Esse resultado ele trouxe informações bastante interessantes. O estudo ele demonstrou que o exercício aeróbio melhorou a função executiva desses participantes após 6 meses de intervenção. A dieta da DASH isolada ela não promoveu as mudanças significativas nesse domínio cognitivo, né? Parece existir um efeito aditivo quando a gente combina o exercício com a dieta, e a melhora, né, da aptidão aeróbia, a redução dos fatores de risco cardiovascular e o consumo aumentado de sódio foram fatores preditores dessa função executiva, ou seja, o que explica um pouco essa melhora da cognição nesses participantes parece estar relacionado com aumento da aptidão física, redução do número de fatores de risco cardiovascular e aumento e redução, né, no consumo de sódio nessa população. Um estudo também bastante recente que eu trouxe aqui para a gente eventualmente discutir a posteriori é um estudo de um brasileiro, um grande amigo meu, o professor Narlon Boa Sorte Silva, né, que publicou agora em 2011 na Frontiers in Aging Neuroscience. Né, ele testou a influência do treinamento de alta intensidade, né, combinado com estratégia de treinamento mental e motor na pressão arterial e na cognição de hipertensos, né, com declínio com queixas cognitivas subjetivas. Tá? Então, esse foi um ensaio controlado de 6 meses de duração, né, tinham aí 128 hipertensos, né, com mais de 55 anos de idade. Né? Esse trabalho, ele sofreu alguma influência, algum impacto importante devido às restrições pelo Covid, então, quando ele estava, né, na finalização desse trabalho, existiu uma perda importante aqui em detrimento das restrições da Covid, então isso reflete um pouco na perda amostral ao final do trabalho, mas o que eu queria chamar a atenção para vocês é, primeiro, né, com relação ao protocolo de intervenção, todos os grupos, né, realizavam inicialmente 15 minutos desse treinamento mental e motor, que é um treinamento bastante clássico e utilizado principalmente em populações asiáticas, que é um modelo retratado aqui nessa imagem, e na sequência esses indivíduos eram submetidos ou ao treinamento aeróbio contínuo, né, de 45 minutos, com a parte de aquecimento, a parte principal em uma volta calma, 3 vezes por semana durante 6 meses, ou um grupo que fazia um treinamento intervalado de alta intensidade, né, que a prescrição aí foi definida em 4 minutos de intensidade, inicialmente entre 80% e 90% da frequência cardíaca máxima, evoluindo para 85% e 95% ao longo do estudo, né, intercalada aí por 3 minutos de descanso ativo, né, com 40% a 60% dessa frequência cardíaca máxima. Então, o que eu chamo a atenção nesse trabalho também para vocês é que, embora a gente tenha uma população com queixas cognitivas subjetivas, esse estudo ele foi realizado lá no Canadá, né, a gente percebe a partir da observação dos valores, né, em termos de nível educacional, scores do MOCA e do Mini-Mental, a gente percebe que existe, apesar, né, dessa característica da população, uma elevada escolaridade, e uma elevada escolaridade e também medidas cognitivas objetivas como o MOCA e Mini-Mental, com valores, eu diria que bastante elevados quando a gente compara com estudos de países de renda média ou baixa. Então, a gente percebe aí valores, scores do MOCA, por exemplo, em torno de 26 pontos. Nesse trabalho, os autores eles trazem os resultados, né, da intensidade dos exercícios ao longo do estudo. Então, a gente percebe aqui que, de fato, o grupo HIIT treinou numa intensidade mais elevada, tanto objetivamente quanto subjetivamente, comparativamente ao treino contínuo.
Mas nesse trabalho, o resultado ele foi um pouco frustrante para os autores, né? Então, o exercício aeróbio de intensidade alta a moderada, contrariamente à hipótese inicial, né? Quando combinado ao treinamento motor e mental, não melhorou a cognição, né, global, nem a pressão arterial sistólica desses participantes, né? Só que, apesar disso, né, esses autores eles chamam a atenção que houve uma melhoria importante em termos de aptidão cardiorrespiratória em domínios cognitivos relacionados à velocidade de processamento de informação e flexibilidade mental, que são aspectos cognitivos que são deteriorados ao longo também do processo de envelhecimento. Mas em termos de comparação, se o HIIT ele é superior ou não ao treinamento contínuo, a gente observa que, de fato, esse trabalho ele não mostra essa diferença substancial que a gente consegue observar, digamos assim, em alguns trabalhos com desfechos de saúde distintos. O último trabalho que eu queria chamar a atenção para vocês e discutir é um trabalho da minha supervisora, que foi da professora Teresa Liu Ambrosi, que foi minha supervisora no estágio sanduíche durante o doutorado, que é um estudo chamado de PROMOTE, que foi um trabalho com adultos com comprometimento cognitivo vascular isquêmico subcortical diagnosticado. Então, esse estudo ele teve uma duração de 6 meses, né? Então, os indivíduos eles foram submetidos a 6 meses de intervenção, que poderia ser atividades controle, né? Que foram, na verdade, atividades de nutrição, educação em nutrição, uma vez por semana, ou exercício aeróbio, né? 3 vezes por semana, a prescrição também clássica, né? De 60 minutos, com a parte principal de 40 minutos de caminhada, né? Onde a intensidade era prescrita para atingir uma intensidade um nível de intensidade moderado, né, e que foi monitorado através da frequência cardíaca predita pela idade e também por estratégias subjetivas como a própria escala de Borg e o teste do talk test, né? Então, você conversar com o paciente durante a intervenção. Nesse trabalho, 36 indivíduos foram alocados no grupo exercício aeróbio, 35 no grupo controle, e os resultados desse trabalho são bastante interessantes. Mais uma vez, eu chamo a atenção para o grande percentual de pessoas com alto nível de escolaridade nos grupos de intervenção. E nesse estudo, a Teresa e seus colaboradores mostraram que, ao final de 6 meses de intervenção, o grupo que foi submetido ao treinamento aeróbio, quando comparado ao treinamento controle, esses indivíduos eles tiveram uma redução de uma escala chamada ADAS-Cog, que basicamente quanto menor é sua pontuação, isso reflete uma melhor função cognitiva. Então, esses indivíduos tiveram uma redução de 1,7 pontos nessa escala, o que é uma redução similar aos achados observados em ensaios controlados com medicação, né, que em geral observam mudanças em torno de 1 a 2%, só que são mudanças ainda que são inferiores ao que é considerado uma mudança clinicamente relevante para essa população, que a literatura descreve em torno de 3 pontos. Só que nesse achado, além desse resultado positivo na cognição, os autores também mostraram resultados importantes em termos de aumento de capacidade funcional a partir do teste de caminhada de 6 minutos, um aumento médio aí, comparado ao controle, de 30 metros ao final da intervenção, e uma redução da pressão arterial diastólica em torno aí, uma média de quase 7 milímetros de mercúrio. E um outro achado importante desse trabalho é que houve uma correlação entre a mudança no score do ADAS-Cog com a mudança na pressão arterial diastólica, o que sugere, né, que mudanças positivas na saúde cardiovascular podem impactar a saúde cognitiva em pessoas com comprometimento cognitivo vascular. Caminhando para o final da minha fala, eu trouxe uma meta-análise que, para mim, é uma das principais meta-análises sobre exercício e cognição publicadas até o momento, que é uma publicação que foi feita no Jornal Britânico em 2018. Foi uma meta-análise investigando o impacto do exercício, diferentes estratégias de exercício na cognição de adultos acima de 50 anos. Nesse estudo, o Joseph Northey, ele incluiu 36 estudos, e o que é mais interessante dessa meta-análise é que é uma meta-análise que investiga quais são os moderadores, né, que explicam essa melhora na função cognitiva. A partir dessa abordagem, a gente consegue entender, né, qual que é, à luz da literatura, o melhor tipo de intervenção para melhorar a função cognitiva, quais são as características dessa intervenção que eu preciso considerar para melhorar a cognição do meu cliente, do meu paciente, né? E potenciais outros
moderadores que podem influenciar essas adaptações. Nesse trabalho, o que é interessante é que os autores mostram que o tipo de intervenção, né, seja exercício aeróbio, exercício de força, treinamento multicomponente, ou até mesmo Tai Chi Chuan, todas essas intervenções, elas promovem efeitos substanciais na cognição, efeitos importantes. Nessa revisão especial, o yoga não obteve aqui um resultado significante, muito embora já existem achados mais recentes que trazem alguma evidência importante sobre o papel da yoga. Com relação à duração da sessão da intervenção, a gente percebe que intervenções que têm uma duração, pelo menos média, em torno de 45 a 60 minutos, é o mínimo que a gente precisa levar em consideração dentro de uma prescrição de exercício. A frequência com que o indivíduo ele faz o exercício parece não ser tão determinante assim para melhorar a função cognitiva, e o exercício ele precisa ser pelo menos aí moderado a alto, tá? Enfim, existem outras discussões sobre potenciais moderadores, né? Mas, de maneira geral, a gente tem um resultado bastante interessante a partir dessa meta-análise, né? Que mostra que a gente tem, na verdade, uma série de estratégias que a gente pode utilizar na nossa prática para otimizar a nossa função cognitiva e a função cognitiva dos nossos clientes, dos nossos pacientes. Então, pessoal, se a gente for pensar qual que é a relação, então, do exercício físico, a cognição e fatores de risco cardiovascular, em particular a hipertensão, eu diria para vocês que existe uma avenida, uma estrada ainda para ser investigada. A gente sabe muito pouco, tem muito pouco estudos com alguma qualidade metodológica razoável, que carece mais investigação para a gente entender um pouquinho melhor qual que é o impacto das diferentes estratégias de exercício para melhorar a cognição em populações que têm uma maior susceptibilidade à doença cardiovascular. E a boa notícia é que, enquanto nós, profissionais de saúde, particularmente o profissional de educação física, na verdade, tem uma caixa de ferramentas. Então, a gente tem uma série de possibilidades onde a gente pode manipular, através de diferentes estratégias e diferentes variáveis de treinamento, a gente pode montar uma prescrição de exercício mais sob medida, no sentido de melhorar, então, a cognição dessas populações. Então, como mensagens finais da minha fala, para a gente abrir para a discussão, eu acho que uma mensagem importante para quem está assistindo é que a evidência está aí, tá? Existe uma série de estudos e uma série de informação sobre o papel do exercício na saúde cognitiva. O que cabe a nós, enquanto profissionais de saúde, é buscar a melhor evidência, a evidência de mais alta qualidade para traçar os nossos caminhos enquanto profissional, enquanto escolha, né, profissional para seleção e implementação desse exercício. A gente precisa ter experiência enquanto profissional, a gente tem que botar a mão na massa e aplicar essa evidência, mas a gente também não pode esquecer da preferência e dos valores do nosso paciente. Se a gente fecha um pouco essa pirâmide, essa tríade aqui, a gente garante o melhor serviço em termos de prescrição de exercício para essa população que merece bastante, tá? Então, para finalizar, pessoal, intervenções então que atuam na melhora do sistema cardiovascular potencialmente, né, promovem benefícios em termos de saúde cognitiva, ou seja, treine o seu coração, que você vai ter ganhos no seu cérebro, na sua cognição. Protocolos de exercício aeróbio melhoram a função cognitiva. Eu chamaria a atenção que, particularmente, isso acontece na função executiva, né? A literatura traz bastante evidência sobre o papel do exercício nesse domínio cognitivo específico. Os treinos contínuos e intervalados parecem ser equivalentes, ou seja, isso abre ainda mais uma perspectiva para a gente selecionar a nossa intervenção de acordo com as preferências do nosso cliente, do nosso paciente, né? Então, isso traz uma possibilidade de variação aí dentro do nosso programa de exercício, o que é bastante interessante quando a gente pensa na aderência desse indivíduo ao exercício físico. E para finalizar, né, para trazer um pouco esse jargão aí também com o pessoal do ciclo de fisiologia, exercício sozinho é uma droga. Então, a gente tem que pensar que a gente está atuando, né, com populações, né, se a gente for pensar em populações com comprometimento cognitivo, são populações que têm um problema de saúde, assim, complexo. Então, a gente não pode também achar que só o exercício isolado, ele vai ser o salvador da pátria, vai
oferecer milagres para o paciente, a gente vai ter sempre bons resultados. Então, um bom exemplo disso são resultados, por exemplo, do FINGER, que foi um grande estudo clínico que mostrou que intervenções multidomínio parece que são a solução ou parte da solução para a gente prevenir a incidência de demência em pessoas que têm um risco aumentado para desenvolvimento dessa condição de saúde. Tá bom? Pessoal, então, dito isso, eu finalizo aqui minha apresentação. Eu queria agradecer, fazer um agradecimento especial ao laboratório de pesquisa que eu estou vinculado, especial ao Dr. Rodrigo Capato, ao laboratório de exercício clínico da doutora Mariana Ferreira de Souza, também um pouco da parceria também com a doutora Teresa Lima Ambrose, com o Ryan Falk, com a Débora Giroux, lá da UBC, e também pelo financiamento da FACEP, que tem permitido a gente desempenhar algumas atividades dentro aí agora do pós-doutoramento. Tá bom? Muito obrigado, fico aberto para dúvidas e questionamentos para a gente começar o bate-papo.